Boa tarde, amigos. São 13 horas aí, 3 minutos. É isso, Ivanildo? 13 e 4, né? Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira e vamos tratar aqui mais uma vez, é um tema recorrente, mas que é de fundamental importância aí para o nosso município e para a região aqui de Pontes de Lacerda, região do Vale do Jauru e Vale do Guaporé também. A Santa Casa está na iminência de fechar novamente as portas ali, já suspendeu a parte de atendimento de especialidades, parte de cirurgia, e na semana passada, na última sexta-feira, e hoje os funcionários estavam comentando lá na Câmara Municipal de manhã de que não vão retornar ao serviço, vão parar inclusive o pronto atendimento. Nós fomos buscar algumas informações sobre a questão da Santa Casa, como está a situação, e pelas informações que a gente tem, nós estamos sabendo que o governo do estado não paga desde o mês de julho. Não paga o Estado, não repassa para a Prefeitura, julho, agosto, setembro e outubro. Né? A Prefeitura já repassou, não sei se através do consórcio, o mês de julho para o hospital. Então, mas o hospital já está agosto, setembro e outubro sem receber. Além disso, bom, pelo menos ficou definido aqui o valor de 700 ou 650 mil reais, 650 mil reais por parte do Estado. O governo do Estado, algum tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, ou um pouquinho mais que isso, suspendeu o pagamento, reduziu o pagamento desses valores de repasse aqui para o hospital, alegando que estava bancando também parte do pronto atendimento, que é a atribuição da Prefeitura Municipal. Houve uma conversa política, encontros políticos, o deputado Van Clay, o Ideraldo Indacuiabá, conversa com o secretário, secretário-chefe da Casa Civil, e aí decidiram aí que o Estado vai continuar repassando 650 mil reais. Bom, no mês de janeiro, eu coloquei no blog, no site da TV Centro-Oeste, uma posição da diretoria da Santa Casa, dizendo que o pronto atendimento, para que o serviço fosse prestado de uma forma a contento para o hospital e atendesse o interesse do hospital também, a Prefeitura teria que repassar 284 mil reais mensais para a Santa Casa, para o pronto atendimento, que é um serviço de exclusiva atribuição e obrigação da Prefeitura Municipal, do Poder Público Municipal. A Prefeitura continuou durante o ano inteiro e ainda continua recolhendo apenas 165 mil reais. Contra fatos no argumento. Os números não mentem. O pronto atendimento está tendo um déficit mensal de 119 mil reais, 120 mil reais, todo mês. E aí, na realidade, quando a Santa Casa presta esse atendimento para a população, dá a entender claramente que ela estava usando realmente os 120 mil reais, aí está usando parte do dinheiro do governo para cobrir esse déficit da Prefeitura. Isso aqui não é só coisa que nós estamos falando, não. Isso aqui já foi colocado, inclusive, no consórcio. Já foi feita uma discussão com o secretariado, com os secretários da região toda aqui, né? E inclusive suspenderam, tentaram até me suspender, surgiu aquela conversa toda de suspender, diversificar o serviço para os hospitais da região, sob a alegação de que a Prefeitura estava pagando aqui, a Prefeitura de Pontes de Lacerda estava pagando bem abaixo do que era necessário. É bom falar, inclusive, até por questão de justiça, que desde a época do Newton Mioto talvez esteja acontecendo isso. Na época o Newton Mioto pagava 65 mil, né? 46, 64 mil, e veio sempre a quem foi para 84, e depois entrou Donizete, aumentou mais um pouquinho, veio aumentando e tal. Mas sempre valor inferior à capacidade, à necessidade da Santa Casa. Na semana passada, a comissão, não é a comissão, né, o nome é o Conselho Municipal de Saúde, que é composto por 12 membros e cujo presidente é o pastor Manuel Elecínio, deu entrevista, o presidente, o pastor, deu entrevista reclamando do atendimento da Santa Casa. Isso foi discutido no Conselho na reunião semana passada, reclamando do atendimento do hospital, inclusive dizendo lá que o que está acontecendo na Santa Casa é falta de profissionalismo.
Nós colocamos uma matéria no site e colocamos hoje também no Jornal Centro-Oeste, dizendo assim, do atraso, né, até comparando aí essas decisões de conselho com o Rubinho Barrichello. Enquanto, né, tá a mesma coisa. Agora que ele está começando, agora que o conselho viu que a falta, que tem problema no atendimento da Santa Casa, ele até hoje não viu que todo mês aí a Santa Casa tem problema, já nos últimos 24 meses nunca recebeu em dia. Nunca recebeu em dia o dinheiro repasse do governo estadual. E agora vem querer discutir a questão de atendimento de Santa Casa. Tem que discutir, sim, o atendimento de Santa Casa, os recursos e correr atrás, né, participar das reuniões, participar dos embates, participar dessas discussões, buscar junto ao governo do estado, conversar com todo mundo. Aí sim, aí a gente pode até aceitar essa argumentação do Conselho Municipal de Saúde. Bom, hoje, na sessão da Câmara, o presidente da Câmara foi ao plenário, o presidente Pedro Vieira, foi ao plenário e disse com todas as letras que no entendimento dele a questão da Santa Casa é falta de gestão e é problema da diretoria, é problema do prefeito, é problema do deputado, ele não falou deputado, mas do governo do estado. Né? Só não é problema dos vereadores, nós temos um vereador aqui para a gente conversar sobre isso aqui também. Esse é o resumo do que está acontecendo na Santa Casa. E a gente quer conversar aqui com o presidente, o diretor da Santa Casa, o presidente do Conselho de Administração de Santa Casa, Lideraldo Pires da Costa, para a gente esclarecer isso e vamos focar aonde deve ser focado. Eu acho que agora é o momento. Já vem assim, ó, eu acho, e eu comentei na outra vez, que o Lideraldo esteve aqui, que eu acho que o Lideraldo tem sido complacente, condescendente demais nessa área política, tentando fazer aquele meio de campo, e segura de um lado, segura do outro, apara a aresta de um lado, apara do outro, né? E isso aí acaba gerando um prejuízo aí para o próprio hospital. A gente entende essa situação, esse interesse do Lideraldo, que é justo para fazer isso, né? Mas eu acho que chega algum momento que as coisas não evoluem e eu acho que aí precisa tomar alguma decisão. Boa tarde, Lideraldo. Obrigado por você ter vindo aqui. É um momento, acho que sério, porque é a segunda vez que se tenta, que vai se fechar a Santa Casa, a tendência é esse desgaste aí, chegar numa situação insustentável, né? Boa tarde, Vieira, boa tarde, Ivanildo, boa tarde, telespectadores. Os itens que foram pontuados aí, de fato, muita coisa tem a ver, né, principalmente com os atrasos recorrentes dos repasses do governo do estado. É inconcebível você fazer um planejamento de 30 dias dentro daquela instituição se você não sabe que dia que você vai receber o repasse do governo do estado. Nós temos, desde a última paralisação que ocorreu no mês de junho, né, tentado buscar soluções para resolver os problemas. Naquela época, os médicos fizeram a paralisação, nada mais justa, porque também eles estavam na mesma situação de hoje. Só tinha um diferencial, os funcionários naquela época tinham 3 folhas de pagamento atrasado, agora tem 2. E os médicos que estão com 3, naquela época eram 4. Então a única diferença que tem é essa. Então, através do Dr. Paulo, do Ministério Público, a gente reuniu, chegou-se a um consenso. Os secretários da regional, na época, anteciparam os recursos para a gente poder fazer os pagamentos de maio, junho, para que os médicos voltassem a trabalhar, eles voltarem e continuamos a trabalhar. Naquela ocasião, né, nós deixamos bem claro que não iríamos mais correr, né, junto ao governo do estado ou qualquer órgão que seja para poder buscar regularizar a situação do hospital, até porque não é a função de quem dirige uma instituição. Sou um prestador de serviço, eu terminei o meu serviço prestado, prestei a conta, está tudo ok, faz-se o cheque e paga. Se atrasou, é entre os entes públicos que a questão tinha que ter sido resolvida. E não foi o que ocorreu. E de lá para cá a gente vem também constantemente indo atrás do governo para tentar resolver a situação. A questão da portaria, que baixou os valores para 320 mil, não é tão somente em função de a gente estar utilizando parte do recurso do Estado para atender a população de Ponta Serra, até porque o hospital está aqui. Se ele estivesse em Vila Bela, estava atendendo Vila Bela. Se ele estivesse em Comodoro, estava atendendo a população de Comodoro. Então, isso é muito relativo. A gente tem que ver onde está localizada a instituição que está prestando serviço. Um dos fatores que levou à baixa, o corte substancial desses recursos, o governo alega que foi, primeiro, a falta de recursos. Mas o segundo, uma coisa que nenhum prefeito até falou até então, é que os secretários de saúde solicitaram do governo federal, do governo do estado,
o MAC do município que estava inserido naquela pactuação anterior. Vila Bela solicitou, já está recebendo os recursos, 30 e poucos mil reais, Comodoro 50 e poucos mil reais, Porto Lacerda 110 mil. Isso acabou fazendo o quê? Com que o governo olhasse, não, já que vocês estão querendo dinheiro, vocês mesmos vão gerir seu próprio recurso. Então não há necessidade da contribuição do Estado. E são coisas que não foram colocadas. Então tem pontos que têm que ser analisados nesse sentido. Porque a partir do momento que você faz uma pactuação regional, tem que ter a colaboração e a contribuição pecuniária de todos os municípios que fazem parte desta regional. Então não adianta jogar a culpa só no dinheiro que está sendo utilizado para a questão do PA. Isso é muito relativo. Então, são outros olhos que a gente tem que lançar em cima da questão onde chegaram esses números. Ok, chegou-se ao patamar de 320 mil. Não. Sabíamos que o valor era insuficiente, resolvemos parar com o serviço. Né? Suspendemos todos os serviços naquele período, porque a partir de julho, né, de junho, né, não teríamos mais recursos para poder tocar o hospital. Então, resolvemos parar com a questão das especialidades até que se encontrasse uma solução. Com as negociações que foram feitas, foi editada uma nova portaria, a portaria número 168, elevando o valor para 650 mil, com algumas condicionantes, que também nós temos que elencar. Né? Quando da portaria 111, ela tinha sido elaborada para junho e julho. A portaria 168, ela contemplava os meses de agosto e setembro, que era o período de 60 dias, que foi pactuado com o governo, onde viria uma equipe da Controladoria Geral do Estado para poder fazer um acompanhamento in loco dentro do hospital e produzir um relatório para ver a viabilidade de mais recursos ou de menos recursos junto ao hospital. A portaria, ao invés de ser editada no mês de agosto, ela foi editada no mês de setembro. Então, o mês de agosto está aí, entre aspas, sem saber se a gente vai receber ou não também. Não? Então, como ela foi editada no mês de setembro, ela passou a ter validade entre setembro e outubro. A equipe veio aqui no mês de outubro, não? Ficou aqui em Porto Lacerda aproximadamente umas 6 horas, visitou a prefeitura, visitou o Instituto Regional de Saúde, visitou a Secretaria de Saúde, foi lá no hospital, deu uma volta e foi embora e acabou. Ninguém nos falou mais nada em relação a esse assunto. Então, o governo também não cumpriu a parte dele. Essa equipe que tinha que vir aqui da Controladoria para poder ver, fazer esse estudo e nos auxiliar na gestão do recurso, também não produziu efeito. Agora, é muito fácil chegar e falar a culpa é da direção do hospital, mas a partir do momento que nós somos prestadores de serviço, o hospital não tem obrigação de correr atrás do Estado para poder buscar recursos. Primeiro que ele não tem contrato com o governo do Estado. Ele tem um contrato com o Fundo Municipal de Saúde de Pontes de Lacerda, que gerencia os recursos dos 10 municípios da regional. Então, a partir do momento que o próprio secretário de saúde do município já viu que o governo não repassou o recurso, o que ele tem que fazer? Reúne os municípios dessa regional, o executivo e o secretário de saúde, e vão para Cuiabá correr atrás desse recurso. Porque é muito simples, eu chegar lá, o secretário falar, eu não sinto muito, eu vou resolver nada contigo, eu não tenho contato com o seu hospital. Então essas são questões que não foram levantadas. E muitas das vezes as pessoas falam que falta gestão no hospital, eu já deixei muito claro, toda a vida eu deixei muito isso aqui transparente. Aquele que puder ir para lá nos auxiliar é muito bem-vindo, mas vá e vista a camisa. Não utilize da instituição com outras finalidades. Eu estou deixando as coisas da gente de lado para a gente correr atrás, para ver se ele continua aberto. E não é fácil. Tá? Quase todo mês eu estou em 2, 3 vezes por mês a Cuiabá para poder tentar regularizar essa questão financeira dali. Porque não adianta eu contratar o médico e o médico vai saber que ele vai receber 1 mês, 2 meses e dali para frente como é que vai ser. Os meses de novembro e dezembro eu não sei o que vai ser. Porque não tem portaria nenhuma contemplando o recurso nem de 320 mil para nós aqui. Apesar que tem, a 111 está em vigor a partir do dia 1º de novembro, porque a portaria 168 expirou-se no dia 31 de outubro. Então, novembro e dezembro nós temos aí recurso de 320 mil reais. Isso é insuficiente, todo mundo sabe disso. Então, são questões que têm que ser resolvidas politicamente e com seriedade. Tudo aquilo que a gente vem construindo com os secretários anteriores do Estado, tanto de saúde quanto da Casa Civil, quando a coisa está na hora de acontecer, ou o secretário sai ou o secretário é preso.
Você tem que começar tudo de novo. O cara entra, vai montar uma nova equipe, vai colocar novos assessores. Até você construir aquilo tudo ali, demanda tempo também. Não é fácil. Então é muito difícil isso aí. Né? Falar é muito simples, mas agir de fato como poder público para poder fazer a coisa funcionar, porque quem está sendo atendido é a população. Não é o Ideraldo que está sendo atendido, ele é a população de Ponta Serra. Ela que está sendo contemplada, ela que está sendo prejudicada. Em relação à questão do pronto atendimento, quando você disse no princípio aí que nós estamos trabalhando com 165 mil, estamos sim, não vou negar não. Quando da posse do novo prefeito, conversamos pessoalmente com ele que nós precisávamos de rever isso aí. Ele pediu, Ideraldo, me dá pelo menos aí uns 30, 60, 90 dias, porque eu estou entrando, eu não sei como é que está, eu tenho que me situar ali dentro, que eu não sei como é que está funcionando, tranquilamente. O que nós fizemos? Temos o prazo necessário para ele. No mês de março, pessoalmente, entregamos o estudo dos custos da funcionalidade do pronto atendimento, que monta no valor de R$284 mil. Perfeito. Só que, quando você não tem diálogo, é muito complicado para você conseguir conciliar os valores e conciliar os interesses comuns do município com o próprio hospital. É muito difícil. Nós passamos um período muito complicado aqui, né, com a questão da Secretaria de Saúde, não tinha diálogo para nada. E isso acabou interferindo no relacionamento junto ao Executivo também. Então é muito difícil você prosperar em qualquer negociação quando um lado te vem com duas facas para poder tirar o que você já tem e o outro está indo de bandeja para poder entregar aquilo que você tem. Então é muito difícil. Então são coisas e são análises que têm que ser ponderadas, que têm que ser analisadas pontualmente, porque senão a culpa cai só em cima do Ideraldo. E o Ideraldo não tem culpa disso. O Ideraldo está fazendo aquilo que ele pode fazer. Até porque, né, é muito fácil a gente agir de uma forma correta para poder tentar fazer a coisa funcionar. Eu poderia muito bem, uns dias para trás, aí, falar, quer saber da coisa? Larga isso aí que pronto. Que outro que toma conta. Aquele que está falando que aqui não faltando gestão, aquele que está falando, vem cá e toma conta, assuma. Vista a camisa, vá para dentro do conselho e assuma de fato a direção do hospital. Porque a gente cansa de apanhar. Entendeu? E é muito difícil ficar só apanhando. E ao invés de agrupar as forças para poder tentar resolver, isso não acontece. Acontece sim, como está acontecendo agora. Aí todo mundo vem com o maior espalhafatado possível para poder tentar resolver, porque depois todo mundo é o pai da criança. Mas aquilo que foi feito anteriormente ninguém leva em consideração. Bom, é importante você ter colocado essa tua posição, e aí você vê como é que é. E aí eu quero agradecer a presença do Maxwell aqui, do vereador Maxwell Guimarães, e fazer uma pergunta para o Ivanildo, depois o Maxwell pode complementar. Então vejam o que é falta de planejamento, né? O que é falta de planejamento. O prefeito tem desde março, está na mesa dele, tá, uma posição do hospital pedindo 284 mil, que é o valor que o hospital precisa para fazer o contenimento, que é o serviço da prefeitura. Hoje o prefeito está em Cuiabá, foi para Cuiabá. Foi, me falou cedo. Desandou para lá. Para olhar o quê? Para olhar os meses de julho, agosto, setembro e outubro. É julho, agosto, setembro e outubro. Ele foi hoje, o prefeito Alcindo Barcelo foi hoje para Cuiabá para olhar isso aí. Ele tinha que estar olhando agora, essa viagem dele, não era para olhar os meses atrasados, não. Essa viagem dele era para ver, porque ele tinha que perceber que em dezembro, no mês de dezembro, mês que vem, vai vencer o terceiro e o convênio. O convênio com o governo do estado vence, né? Pior ainda porque é o valor de 320 mil, aquela portaria 111. Né? Já tem um problema na portaria 111 que é 320 mil. Ele tinha que ter ido agora, porque em dezembro vai vencer. É isso que o administrador tem que fazer. E é outro problema. Né? Ele tinha que ir agora, ele tem 30 dias, 45 dias, né, para buscar antecipar uma situação. Agora, ele está buscando agora no mês de agosto ainda. Agosto, setembro e outubro. Quer dizer, em dezembro, lá para o mês de janeiro, fevereiro, ele vai correr atrás para ver como é que faz para receber o mês de janeiro, Vanildo. Isso é planejamento? Nunca foi na vida. Na verdade, eu queria pontuar aqui algumas situações de tudo que fora dito. Primeiro, o Conselho Municipal ele só existe para dirimir e para verificar as políticas de saúde do município. O Conselho Municipal é apartidário e tem membros de todos os segmentos da sociedade, pelo menos deveria tê-lo. Tem uma pessoa idônea, séria como presidente.
Porém, em função da sua doença, fez uma cirurgia cardíaca e tal, eu acho que ele não tem acompanhado par e passo o funcionamento do Conselho. Até porque tem um membro da Câmara que é parte desse Conselho, e esse membro, coincidentemente, sou eu e nunca fui convidado para nenhuma reunião do Conselho. Então, porque já sabe que vai chegar lá, vai interpor dificuldades, vai isso, aquilo, aquilo. Por outro lado, nós discutimos do último programa que nós falamos sobre a Santa Casa aqui, estava no lugar do presidente da Santa Casa, Ideraldo, a diretora administrativa, e consensualmente nós chegamos, vereador Maxwell, e definimos que se a UPA funcionar, pegar os 225 mil reais que vem da UPA, mais os 165 mil que já paga, nós teríamos um montante de 390 mil, consequentemente salvaríamos o hospital do abismo que tem entre o atendimento e o que se paga no ambulatório. Resolveríamos esse problema. Juntaríamos as forças políticas e faríamos valer o que tem uma portaria que nos garante, e eu sei que Vossa Excelência, vereador, foi a Cuiabá 2 ou 3 vezes tratar dessa condição. O vereador Maxwell é amigo pessoal do secretário. E aí, o que acontece? O maior erro, Vieira e Ideraldo, tudo que se arrecada nesse estado vai para uma conta única, o chamado fundão. Aí nós dependemos, para pagar a saúde, do secretário de Fazenda. Se ele não autorizar a pagar, não se recebe nada do Estado. E é por isso que a saúde, de um modo geral, está escalso. E é por isso, em falindo a Santa Casa aqui, nós vamos falir o sistema regional. Porque o Hospital Regional de Cáceres, que só tem 100 leitos, não tem capacidade técnica para resolver a demanda. Reprimida, quanto mais a demanda crescente. E por último, Vieira, eu queria aqui fazer um apelo ao Ideraldo, que tem sido de uma paciência muito grande, de uma tolerância, que ele não se permita que amanhã ou depois ele seja acusado pelo Ministério Público como algum caso que ele possa ser omisso, que ele permita que continue na Santa Casa pelo menos 30% do seu aparato. Suspenda, se necessário, as cirurgias eletivas, porque esta sim pode esperar. Por isso são chamadas de eletivas. E não sou eu, inclusive, que as estou qualificando como eletiva. Mas essas de emergência, um parto normal, que a Santa Casa não deixe de atender, para que nós não fiquemos sem argumentação até para defender a Santa Casa. Isso aqui é o meu apelo. Tá bom. Boa tarde, Maxwell. Você admitiu hoje, e até criou uma polêmica danada na Câmara de Vereadores, admitiu que o que os vereadores estão fazendo com questão da saúde. Você fez um meia-culpa que eu admiro muito a tua capacidade de ser sincero. Você foi sincero pelo que você falou lá. Mas teve vereador que não gostou não, né? Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos os amigos da TV Centro-Oeste. Boa tarde, Deraldo. Boa tarde, Ivanildo. Você é muito fofoqueiro, viu, Vieira? Primeiro quero dizer o seguinte, na verdade, acho que Pontes Lacerda, nós, em um todo, o Hospital Vale do Guaporé, a direção do hospital, a Câmara de Vereadores, o prefeito, nós estamos trabalhando como bombeiro, né? Todas as vezes que acontece um incêndio, a gente vai lá e tenta apagar. E, infelizmente, nós não estamos trabalhando com a prevenção. E eu acredito, Vieira, que a solução, um primeiro caminho para que nós possamos resolver o problema da saúde do município de Pontes Lacerda e da nossa região é a prevenção. Então nós temos que não deixar os contratos vencer, não deixar as portarias vencer. E sim, a partir do momento que elas forem publicadas, ou até mesmo antes que essas portarias forem publicadas, nós deveremos estar lá, sentando, olhando nos olhos do governo do estado, olhando nos olhos do nosso secretário de Estado de Saúde, que é meu amigo particular, mas é um cabeça dura, eu não adianta, cabeção, cabeção mesmo, o apelido vale a pena, e nós precisamos estar lá. O Hospital Vale do Guaporé como parte interessada, porque é contratado, os vereadores, o Conselho Municipal de Saúde, o prefeito, o consórcio intermunicipal de saúde, com os prefeitos da região também, que são os principais interessados. Nós não podemos nunca deixar que o hospital feche as portas para depois buscar uma solução para o problema. Nós precisamos estar unidos e tentando resolver o problema antes que ele aconteça. Infelizmente, o Ideraldo disse aqui que já esteve várias vezes em Cuiabá, nós temos acompanhado o trabalho do Ideraldo e ele está correto, mas eu acho que nós deveremos estar juntos, porque quando chega lá o deputado, 11 vereadores ou mais,
5 prefeitos, com certeza o olhar do secretário de saúde do estado, o olhar do governador é diferente. Infelizmente, a crise, hoje eu disse na Câmara Municipal, Vieira, a crise da saúde é no estado de Mato Grosso. Mas eu não estou preocupado e não quero nem saber o que acontece em Cáceres, Sinop, Rondonópolis ou em qualquer outro lugar do estado de Mato Grosso. Eu estou preocupado e quero saber, sim, como nós vamos resolver o problema da saúde do município de Pontes Lacerda. Presidente Hideraldo, hoje, 4 horas da tarde, está marcada uma reunião dos funcionários, né, lá na Santa Casa. Sim. Eles comunicaram isso lá na Câmara ainda. O que você espera que vai acontecer e, na tua visão, você acha que a Santa Casa deve fechar mesmo, inclusive o ponto de atendimento? Até em função desse déficit reconhecido por você agora, né, e que a gente sabe que está na mão do prefeito e ele até agora não tomou atitude nenhuma, pagando 120 mil aumentos por mês. Na semana passada, quando nós fizemos a reunião junto com os médicos, por eles solicitada, eles nos explanaram que não poderiam dar continuidade ao serviço, não só porque tinham atrasado para receber, mas é porque eles não tinham um contrato até o final do ano. Eu disse a eles da seguinte maneira: eu não posso que eu assumir um compromisso com vocês e fazer um contrato até 31 de dezembro, eu estaria sendo irresponsável, porque eu também não tenho uma garantia de que eu vou receber recurso do governo do estado. O ponto pacífico, como eles não têm contrato, são pessoa jurídica, automaticamente o contrato venceu e está receso. Certo? Então, o contrato não tem mais, então eles não têm obrigatoriedade nenhuma de prestar nenhum serviço às especialidades contratadas para o hospital. Os funcionários do hospital estão com a folha do mês de setembro e de outubro já vencidas. Então, são 2 meses sem receber salário. Nós sabemos que ali tem servidor ali, colaborador, que vive única e exclusivamente do salário dali. Pai, mãe, ele já está tendo, às vezes ele é chefe de família ou ela é chefe de família e já estão tendo dificuldades, né, com a sua manutenção básica em relação à alimentação, à energia elétrica, à água e ao aluguel. Então, é inconcebível quando fala-se em reclamações do atendimento do hospital, se o profissional que está prestando o serviço não está sendo remunerado em dias, ele não tem motivação nenhuma para poder prestar o serviço, mesmo ele sabendo que aquele ali é um serviço que está tratando de salvar vidas. E falta até medicamentos para ele poder atender o paciente. Hoje nós não temos esparadrapo dentro do hospital. Não estou mentindo. O hospital não tem recurso para comprar uma dipirona. Isso é muito sério. Básicos, né, e nem tem como hoje. Se o governo do estado falar que eu estou pagando hoje, se o município falar que eu estou pagando hoje, eu não posso, em hipótese alguma, deixar o dinheiro cair na conta do hospital. São coisas que às vezes cá fora ninguém está sabendo. Mas tramita na Justiça do Trabalho 41 ações trabalhistas, justamente por causa dessas situações de atrasos salariais. Entendeu? Já transitaram julgado? Estão transitando. Estão né? transitando. Hoje nós temos 11 ações com intimação de passeio, ou seja, o bloqueio judicial de conta. Então qualquer dinheiro que venha a cair ali vai ser bloqueado. Graças a Deus estivemos em Cuiabá, conversamos com o advogado desses funcionários, inclusive advogado do sindicato deles. Estamos terminando de fechar um acordo. Eu acredito que entre hoje para amanhã a gente acaba de formalizar isso, que os termos já estão todos ajustados, para que nós possamos homologar isso aqui na Justiça do Trabalho e suspender todas as execuções futuras também, que venham a ocorrer. Vai ser suspenso para poder, lá na frente, fazer uma nova negociação. Então, é um ponto que a gente está trabalhando nele aí também. Então, a partir daí, a gente já passa a ter condições até de receber. No mês só para pontuar aqui, no mês de setembro, nós recebemos o recurso do município, né? E estamos fazendo os pagamentos, ao qual assustamos que não, tinha sido bloqueado 58 mil reais no mês de setembro. No mês de outubro, o município pagou num dia, no outro dia foi bloqueado 70 mil do dia que o município repassou. Pô, gente, como é que você consegue administrar uma coisa se o dinheiro que você tem já é pouco e ele é sequestrado? É difícil. Né? Então, nós colocamos isso também para os funcionários, né? Que o hospital poderia chegar num tempo que eles iriam adquirir o direito de receber e não teriam dinheiro para poder pagar, em função dessas ações trabalhistas. Porque lá atrás nós não tínhamos condição de fazer acordo, porque os pedidos eram exorbitantes. Então, por exemplo, é preferível a gente fazer
um acordo em cima de uma sentença já proferida, entendeu? Que você consegue fazer com valores mais em conta para poder fazer a negociação. Tá, Então, bom. eles estão cientes. Hoje nós teremos, voltando à questão da reunião, nós teremos agora às 16 horas uma reunião com os funcionários. Entendeu? Eu estive agora na parte da manhã, reuni com o doutor Paulo, o promotor de justiça, que muito nos ajudou da outra vez, está propenso a nos ajudar novamente, entendeu? Eu expliquei toda a situação para ele. Doutor, eu cheguei falando com ele, eu vim aqui pedir ajuda. Entendeu? Expliquei toda a situação para ele, entendeu? Ele está bastante preocupado com isso, entendeu? Porque em hipótese alguma eu queria tomar qualquer decisão sem antes participar do Ministério Público, porque é dever da gente fazer isso, né? Porque envolve pessoas, envolve vidas, então a gente tem que ter nesse sentido. Expliquei para ele a questão dos partos, né, que vão chegar no hospital, já está tudo acertado junto com o Escritório Regional de Saúde e junto à Secretaria Municipal de Saúde, serão todos encaminhados para o Hospital São Luís de Cáceres. Já está tudo acertado nesse sentido. Então as parturientes não precisam ficar com problema achando que vai para Vila Bela, vai para Cáceres, serão atendidas lá, dentro do São Luís. Já está tudo acertado nesse sentido, que era uma preocupação nossa quando do fechamento da paralisação do serviço das especialidades. Eu não tenho como pedir para que um obstetra vá fazer um parto dentro do hospital, entendeu? Porque ele não tem contrato mais com o hospital. Se ele tivesse, tudo bem, mas ele não tem. Se eu tivesse um contrato assinado com ele até 31 de dezembro, eu poderia tentar demovê-lo e fazer essa participação. Eu não tenho condições. Os médicos que estão atuando hoje lá são os médicos clínicos única e exclusivamente do pronto atendimento. Né? A questão que nós vamos levar aos funcionários é tudo isso que a gente está discutindo aqui. Estamos buscando meios para a gente tentar resolver essa situação. Entendeu? Estive hoje de manhã com o deputado Vancleia, ele já foi para Cuiabá, ele me disse que juntamente com o Alcino, ele vai lá no governador, diretamente com o governador do estado, ele já está conseguindo essa agenda para tentar conciliar isso aí. Tá? Para a gente ver se consegue resolver essa questão, principalmente dos atrasados, e avançar numa prorrogação da portaria até 31 de dezembro, para que nesse intervalo, até 31 de dezembro, essa aludida comissão que foi designada para portarias de 168 para os meses de setembro e outubro, volte aqui a esse município e faça o trabalho que deveriam ter feito no E que não fizeram. Ô, Ideraldo, eu preciso ir para o intervalo comercial. E você não falou se a Santa Casa fecha ou não fecha o pronto atendimento. Mas eu quero que você comente isso depois do intervalo comercial. Ok. Estamos de volta conversando sobre a questão aí da Santa Casa, onde os funcionários devem ter uma reunião hoje às 16 horas e decidindo ou não pela paralisação, inclusive, do pronto atendimento lá. O presidente do hospital está aqui conversando conosco e eu gostaria que ele continuasse a argumentação dele lá do bloco anterior, dizendo aí, vai fechar ou não vai fechar, Ideraldo? Eu só posso responder essa questão depois da reunião com os funcionários. Antes disso, eu vou estar fazendo conjecturas aqui, porque até pela lei de greves nós temos que manter o mínimo essencial funcionando. Então eu tenho que reunir com eles primeiro, ter o ponto de vista deles em relação a isso aí. Agora, obrigá-los a trabalhar eu não posso. Né? Mas a gente pretende fazer com que o mínimo necessário seja executado dentro da legislação, que foi um compromisso que eu fiz também com o doutor Paulo hoje pela manhã. Porque eu não posso simplesmente sair daqui, gente, vamos fechar as portas do hospital, botar um cadeado e vamos todo mundo pescar. E não pode responder por isso criminalmente, né? Isso é que não é é duro. correto, entendeu? Não ganha nada para fazer gestão da Santa Casa, ainda sai como criminoso, é um negócio dolorido. Difícil, né? E para a gente poder tomar uma decisão desse porte, entendeu? Mesmo com a dificuldade que está, com a dificuldade de medicamento que a gente tem lá dentro, aquilo que a gente não puder fazer ali vai ser encaminhado. É ambulância circulando daqui para Cáceres, de Cáceres para Cuiabá, esse tempo todo, com todos os 10 municípios regionais, até a gente encontrar uma solução para isso. Maxwell. Geraldo, vamos ser bem claros, eu acho que você está pior do que político. Você sabe por quê? O governo do estado deve mais de R$1 milhão para o Hospital Vale do Guaporé. O município deve R$400 mil para o Hospital Vale do Guaporé referente ao terreno da UPA.
e fica buscando negociações, a gente tem que ser direto. Se o município deve, o município tem que pagar os R$400 mil, que já começa a resolver o problema das contas dos servidores. Quem está na justiça já começa a resolver esse problema. Ou o município paga à vista ou paga parcelado, mas eu tenho certeza que o município tem condições de assumir essa responsabilidade de pagar os R$400 mil, que já foi negociado no governo passado, correto? E vamos encarar de frente o governador do estado de Mato Grosso, Câmara Municipal, prefeito, vereadores, diretores do Hospital Vale do Guaporé, sindicato rural, maçonaria, seja quem for, marcar uma reunião com o governo do estado e falar: olha, meu senhor, o governo do estado deve para Pontes Lacerda 1 milhão ou 2 milhões, ou seja lá qual o valor. Nós queremos receber esse recurso porque não tem como mais cuidar da saúde, que é responsabilidade sua, e nós continuar adquirindo dívida, continuar contraindo dívida com profissionais médicos e sendo culpados e julgados pela situação que é obrigação do governo do estado de Mato Grosso. Eu acredito ainda que nós precisamos, urgente, primeiro negociar com a prefeitura. É R$400 mil referente ao terreno da UPA? Bom, é R$400 mil. Bom, vamos reunir Câmara Municipal, vamos reunir a direção do hospital, vamos sentar com o prefeito e dizer: prefeito, o senhor tem condições de pagar 30, 40, 50? Quanto que a prefeitura tem condições de pagar para o Hospital Vale do Guaporé para quitar o terreno da UPA? Vamos negociar. A partir desse momento, o hospital vai ter recurso para começar a pagar essas dívidas referentes ao Ministério do Trabalho. E depois nós vamos partir para cima do governo do estado, ou é meu amigo ou é meu inimigo. Nós não podemos ficar com esse meio termo, Ideraldo. O governo do estado tem sacaneado Pontes Lacerda, em especial a saúde de Pontes Lacerda, há quanto tempo? E a gente fica de bonzinho. Hoje eu disse para o deputado Van Clay, e olha que eu sou do PSDB, sou da base do governo do estado: deputado, ou bate na mesa, vira oposição, começa a questionar, ou senão ele vai continuar passando a mão na bunda de todo mundo aqui em Pontes Lacerda. Eu acho que, em parte, e uma parte bem grande, o vereador Marcelo está certo. A fase de ser bonzinho, de negociar, de colocar a carta na mesa, vamos ver se dá. Não tem essa que dá. Recentemente o estado teve um repasse do Ministério da Saúde de 150 milhões especificamente para a saúde. O município está com um déficit de 22% da saúde, porque ele tem que gastar 15, está com 22% e ainda sofre de solução de continuidade. Tem especialidades que não conseguem ser atendidas no ambulatório, tem paciente esperando para fazer cirurgia de catarata, tem paciente esperando para fazer exames rotineiros, não está conseguindo. Por quê? Porque os repasses do estado para com o município também são uma vergonha, também estão tão atrasados quanto as instituições. O secretário de saúde anterior moeu a saúde lá do estado, como a secretária de saúde anterior moeu a saúde daqui, como disse agora o presidente da Santa Casa, que não tinha no menor diálogo. Como é que as relações têm que ser institucionais, passam a ser pessoais, de forma grave, ou seja, não tem nem diálogo, porque ali não tinha diálogo, era impositivo. E agora, eu ouvi hoje falar que a Santa Casa não prestou conta. Presta como? Porque ela tem que prestar conta ao Escritório Regional de Saúde. Tem que vir um representante da Vila Bela, outro de Comodoro, então nunca reúne para prestar essa conta. Eu tenho acompanhado de perto. A Santa Casa, todo dia 5, no máximo, está com o empenho da conta lá no Escritório Regional. E essa coisa tem sido morosa. Então, nós temos que consertar a nossa cozinha, que está bagunçada, e de forma impositiva, sem dar nenhuma chance de retrocesso do governo. Pagar. São 4 meses vezes 650, dá simplesmente 2 milhões e 600, que é a dívida do estado para com o Hospital Vale do Guaporé. Esse dinheiro soluciona o problema do hospital, paga os médicos, paga o funcionário e dá para comprar medicamento. Vocês estão deixando, e eu não sei se é de forma proposital ou não, Ivanildo, deixando a prefeitura de lado. A prefeitura tem um déficit mensal com a Santa Casa de R$120 mil. E nós estamos cobrando só do Estado, e cobra do Estado, e cobra do Estado. O Alcino, do prefeito Alcino, ao invés de ir lá para a Santa Casa negociar com o diretor da Santa Casa, vai para Cuiabá e negociar com o governador. E a parte da prefeitura. Isso que o Marcelo falou, esses 400 mil. Ninguém está aqui
cobrando só do governo do estado, não. Ah, A prefeitura deve não, e tem você que falou, tem que você assumir falou a os 400 responsabilidade. mil, mas- A prefeitura não deve só 120 mil, não. A prefeitura deve depositar o Vale do Guaporé 400 mil reais no terreno da UPA. Isso. E mais o déficit de 165 mil, que é insuficiente. Isso, que falta pega os 120 mil. valores, pega os valores que o Comodoro repassa, pega os valores de Campos de Júlio, pega os valores de Ponte Lacerda e compara com os valores de Vila Bela. Então, na verdade, como eu disse com o Ederaldo está sendo muito político com o governo do estado e também com a prefeitura. Porque se eu tinha batido na mesa desde o primeiro dia do mandato, porque, olha, se existe quem casa com viúva, assume os filhos. Quando o prefeito assumiu a prefeitura de Ponte Lacerda, o prefeito Alcino Barcelos, já existia um compromisso, um compromisso da prefeitura pagar o terreno da UPA. Isso é dívida, isso é fato. A Santa Casa já deveria ter gastado esse dinheiro faz tempo. E aí existe também esse déficit, que hoje a prefeitura passa 165 mil, que já está comprovado que não é suficiente para atender o nosso serviço de urgência e emergência. Então a prefeitura tem responsabilidade, sim, e até maior do que o governo do estado de Mato Grosso. Deixa eu fazer uma colocação com relação a isso aí, até porque nós tínhamos acabado de dizer que a solução para a resolutividade do ambulatório é fazer a UPA funcionar e pagar a Santa Casa pelo funcionamento. Nós vamos saltar de 165 para 390, que é muito maior do que os 284 que se pleiteia. Ponto. Esse é um ponto. Agora, tem que ter vontade e gestão, é isso que o Maxwell está falando, tem que ter gestão política para fazer. Com relação a essa dívida de 400 mil do hospital, eu não estou lembrado aqui, mas foi feito na época uma barganha de um terreno, era presidente da Santa Casa o Delay, eles escolheram a área, foi dado um terreno em troca, e ele falou, inclusive na época, ele falou para mim, não falou para ninguém não, que preferia sim, porque eles poderiam lançar mão da venda daquele terreno para correr exatamente em cima de umas dívidas que afloravam e que vinham de encontro com o direito do hospital. Isso foi votado na Câmara, eu não lembro aqui agora, eu posso verificar na Câmara, esse desenrolar. Não consta na Prefeitura, isso nós precisamos ver, Ederaldo, você que é o presidente, esse débito lá na Prefeitura. Nós precisamos levantar isso, porque a Santa Casa alude que tem o débito no valor de 400 mil pela cessão do terreno. E a Prefeitura alude que tem um terreno lá perto do PSF, do Jardim Santa Fé, próximo lá, um terreno de medição razoável para grande, na base de troca que fora feita. Bom, essa negociação, aí eu já peço para você encaminhar para o final, essa negociação podia ser facilitada, né, agora com a Câmara, porque a Câmara vai, com certeza absoluta, quarta-feira, arquivar aquela CPI das Palmeiras. Vai fazer um baita de um benefício para o prefeito aí, porque lá está eivado de erros, eivado de problemas. Eu acho que podia sentar, os vereadores, sentar com, nós estamos quebrando seu galho aqui, vamos arquivar a CPI das Palmeiras, enquanto a partida acerta o negócio da Santa Casa. Essa questão que envolveu a construção da UPA ali, as primeiras conversações surgiram nesse patamar, fazer uma permuta de imóvel, assim, tudo mais. Mas estávamos encontrando dificuldades na época para poder fazer isso. Foi feito, então, pelo prefeito Nizete, um decreto de desapropriação da área, o qual deveria ter depositado em juízo o correspondente valor na época e não fora feito. O débito existe no município, tanto que este ano nós pegamos o valor e fizemos a atualização monetária dele de acordo com a legislação, e ele montava em torno de R$ 470 mil, atualizado até aquela época que a gente fez o cálculo. Nós fizemos uma proposta anteriormente ao prefeito, juntamente com o nosso departamento jurídico, doutor Ramon, doutor Daniel, conversamos com o João Batista, explicamos a situação e que ele levasse esse assunto ao prefeito, que pegasse essa dívida e convertesse ela num parcelamento vinculado às ações trabalhistas junto à vara do trabalho, no valor de R$ 15 mil por mês. Nós estaríamos com um problema a menos hoje, e não estaríamos correndo risco e nem teríamos dinheiro bloqueado nas contas do hospital. Transforma em precatório isso? Não é de precatório, é simplesmente fazer dívida casada. É chamado de ação única. Entendeu? É chamado de ação única. Esse débito hoje está tramitando a ação de
execução junto ao judiciário aqui de Pontes Residencial. Que é o que a Santa Casa tinha que fazer de fato. Já está Até para não ser omissa. Agora, por incrível que pareça, não me perguntem por quê, né, esse processo foi dado vistas ao INSS. Não me pergunta por quê. Não foi eu que fiz isso. E esse processo está no INSS, da Procuradoria do INSS no Estado. Não sabemos por que esse processo está lá. Santa Casa tem dívida com o INSS? Tem, mas ele... Será que ela não... Não, né? Isso foi sugerido e foi encaminhado. Não foi o INSS que pediu. Erro judicial. Então, nesse patamar aí, é uma coisa que o jurídico vai resolver agora. Vai receber, vai. Ou paga-se de uma vez ou paga parcelado depois. Na propositura que fora feita. Já foi feito, entendeu? Tá certo. Encaminhado isso aí. Agora, a questão para resolver o problema do hospital aqui, não adianta, Maxwell, eu te respeito demais, gosto demais de ti, mas é da minha conduta mesmo. Eu não vou chegar aqui e vou meter o pau em você, não vou meter pau no Vieira, vou falar no outro. Por quê? Eu ainda sou da pessoa que chegar e conversar no diálogo, a gente consegue avançar muito mais do que eu vou deixar para bater vocês políticos. Eu não sou político. Eu estou ali como um técnico para poder ajudar a administrar aquela entidade. Entendeu? Então, eu ainda como técnico para poder ajudar a administrar aquilo ali, eu já estou encontrando muita facilidade de penetração dentro do governo para a gente poder tentar resolver a situação. Então não adianta, se eu começar a bater demais, primeiro que eu não tenho contrato com o governo do Estado, não tenho contrato com o Fundo Municipal de Saúde. Mas nós não podemos pensar só no imediatismo de resolver o problema hoje do hospital, não. Nós precisamos encontrar uma solução conjunta, né? E isso aqui eu chamo a responsabilidade, todos os 10 prefeitos e os secretários de saúde desses 10 municípios que fazem parte da Regional Sudoeste do Estado, né? Para que eles se empenhem e vão atrás do governo do Estado para poder encontrar uma solução para o ano de 2018. Não é deixar chegar o mês de janeiro e fevereiro, que depois vem ano período eleitoral, aí que a coisa não vai acontecer. Já tem que encaminhar um processo agora, a conversação, para poder chegar em janeiro, licitar um novo processo, para uma outra coisa, para poder resolver esse problema. Nós não podemos ficar vivendo de aditivo, de portaria em portaria. Ou nós fazemos uma coisa com um período mais longo de sobrevivência, mesmo que atrase os pagamentos, mas pelo menos você tem planejamento, como planejar. E da forma que está, eu não tenho como planejar para a semana que vem. Eu não sei fazer um planejamento para sexta-feira dessa semana. Porque eu não sei, não tem como, é inviável. É a diferença do técnico, né, para o cara que é só político na história, né? O técnico tenta planejar, programar e o político vai apagar incêndio, né? E como é que a OCIP vem, e eles estão prestes a vir, querem vir, até falou com o Enderaldo, falou comigo, mas a situação hoje não recomenda. Nós não temos algo alvissareiro, promissor, palpável para apresentar para eles, né, Enderaldo? Nós temos que resolver primeiro. E não é só isso. Né? Como que o município chega, assume o hospital, e esse ônus que está para trás, quem vai ficar com a responsabilidade? Filho da viúva que você falou. Não, porque a partir dali é uma nova gestão, eles vão entrar para poder fazer administração, e a OCIP vem com finalidade lucrativa no dia que vem, sim, entendeu? Lógico. E o passivo, como é que fica? Vai ficar aí os 120 funcionários que estão na instituição, eles serão repatriados para outra, para a OCIP? Não é tão Tudo isso assim, né? tem que ser analisado, não é simplesmente falar, vou fazer e acontecer. Uma reunião com a sociedade, com todos os segmentos interessados, convencer a diretoria, o conselho e, mais que tudo, o usuário e o corpo funcional, que é o patrimônio que a Santa Casa tem, é o patrimônio humano que ela tem, ela não pode jogar fora. Né, certo. São 120 funcionários, como é que manda 120 funcionários embora de uma hora para outra? Maxwell, para a gente encerrar, as tuas conclusões finais aí diante do que nós estamos ouvindo, e eu acho que você tocou no assunto certo, e acho que tem que ter duas negociações aí, né? Quem deve e quem tem contrato com a Santa Casa são duas. É o município com a parte do pronto atendimento e o governo do estado com a parte de baixa e média quem deve tem complexidade lá. Então são duas coisas diferentes. E nós estamos só colocando, né, só colocando pilha aqui em cima do governo do estado. Mas a Santa Casa deixou de receber esse ano, vai deixar de receber esse ano aí pelo menos R$1.400.000 do município. Bom, Vieira, primeiro eu respeito a opinião do Ideraldo, mas eu acho que na situação de Bonzinho não vai receber de ninguém, não vai receber nem do governo do estado e nem da prefeitura. Essa dívida vai se arrastar por um bom tempo. E eu sou daquele jeito que eu acho que se o problema está aí, a gente tem que encarar e resolver, não adianta ficar adiando. Infelizmente, essas ações
acaba sendo adiada todos os meses. Quem sofre com isso é a população. Todos os meses a população bate a porta da Câmara Municipal clamando por um atendimento no Hospital Vale do Vaporé, e nós esperamos que isso se resolva o mais rápido possível. Quero aqui mais uma vez agradecer você pela oportunidade. Quero que você me passe o número da Mega Sena, porque você antecipou, eu recebi uma convocação para a reunião de quarta-feira. Você já antecipou o resultado? Já antecipou o resultado, então depois você me passa os números da Mega Sena. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado Ivanildo, obrigado Deraldo. Dizer que você é muito fofoqueiro. Eu só não vou apostar, porque de repente muda, né? Em questão de política, nada melhor do que entre 2 dias, uma noite. Mas então não dá para arriscar muito, é que né? ele joga o laço e ele quer ver quem que cai no laço, esse mala. E aí, ou é você ou eu que estamos aqui, que tem normalmente eu já disse nesse programa, né, coragem de poder falar. Se não conseguir fazer uma fofoca durante o dia, não dorme. Ele não dorme. Nossa Senhora. Dá sapitoca, bate a cabeça. Ivanildo, eu acho que o caminho é esse aí mesmo, né? É cobrar. Sim. Dois. Primeiro, se nós juntarmos todos aqui, temos uma ideia que talvez ainda não seja a melhor ideia. A discussão tem que ser ampliada. Agora, eu estou com o Maxwell no abro. Quem deve, tem que pagar. Se a prefeitura deve ao município e o Herderaldo, através do seu corpo de advogado, já ajuizou uma ação, que seja mais célere possível para que, mesmo que 15 mil reais por mês, não vai quebrar o município e não vai quebrar a saúde, que já tem uma situação difícil. E eu quero crer que aquele terreno vale os 400 mil, porque aquela UPA é a solução e o sonho de atendimento decente da nossa população. Isso é que interessa, na minha opinião. Tá bom. Geraldo, obrigado por você ter vindo. Acho que foi um momento ideal de discutir esse assunto, né? E eu gostaria de deixar para você concluir, inclusive o seguinte, em dezembro você acaba o seu mandato, né? Sim. Mas pelo jeito as coisas vão trabalhar porque você continue mais um tempo lá, né? Porque pelo menos... Ele já falou, graças a Deus, não vai? Né? Mas bom, ele não é de fugir na raia, não. Se não aparecer ninguém lá, ele vai ter que ficar. Não, se ele ficar é porque o negócio não é tão ruim assim. Bom, meus amigos, Vieira, quero agradecer particularmente a você o espaço que não foi cedido aqui no canal. Os problemas estão aí, a sociedade sabe disso, a gente tem procurado, da nossa maneira, tentar conduzir da melhor maneira possível. Sabemos das deficiências que nós temos também enquanto administrador, até porque a gente não passa o dia todo ali dentro, a gente dá a nossa contribuição enquanto membro da sociedade. Mas, mais uma vez, eu quero aqui, esses dois entes públicos aqui, Ivanildo e Maxwell, né, que capitaneasse essa reunião com todos os prefeitos da regional, juntamente com o secretário Valmor, que eu conversei com ele hoje, está aberto o diálogo, está propenso a ajudar, entendeu? Pelo menos abriu as portas para a conversação, entendeu? E como o hospital está centrado aqui em Ponta Serra, nada melhor que buscar a ajuda dele também para poder trazer esses prefeitos, os outros secretários aqui, para um debate mais amplo, mais tranquilo, e que nós consigamos, né, avançar nisso aí, não para até 31 de dezembro, mas que nós consigamos avançar isso para os próximos anos vindouros que tem aí. Porque nós somos passageiros, a instituição vai permanecer aí. E nós temos que continuar cuidando daquilo ali, como se a gente estivesse cuidando da casa da gente, porque amanhã eu posso precisar de lá, qualquer um de nós aqui podemos estar lá dentro lá. Então a gente tem que cuidar muito com muito carinho daquilo ali. Agradeço a participação da sociedade em tudo que já tem feito, nos auxiliado ali dentro com as reformas na parte estrutural, a gente sabe muito bem disso. Mais uma vez agradeço aqui aqueles que contribuíram com o leilão solidário, cujo recurso não está dentro do hospital e não vai para dentro do hospital, ele só vai para lá em forma de equipamento, tá? Porque nós não vamos botar esse dinheiro lá dentro. Esse recurso continua ainda com a comissão do leilão. Quando fizermos as cotações, eles que vão fazer o pagamento e o equipamento vai ser faturado em nome da instituição. Uma forma mais tranquila e mais transparente, que a gente colocou isso desde o leilão passado, como forma de o dinheiro não entrar ali e vir para poder resolver esse problema e lá na frente a gente correr atrás de dinheiro para a gente poder comprar o equipamento de novo. Mais uma vez eu agradeço, tá? E conto com a colaboração de vocês para a gente encontrar o problema, não só hoje, mas como do futuro também. Tá certo, obrigado. Nós conversamos aqui com o Maxwell Guimarães, vereador, Ivanildo Amaral, vereador e companheiro da nossa bancada aqui, e também com o diretor do hospital, Herderaldo Pires da Costa. Nós não podemos esquecer que o hospital
Vale do Guaporé, que é a nossa Santa Casa, né? É a grande conquista que tem Pontes Lacerda na história, né? Então, nós não podemos esquecer isso. O Ivanildo lembrou muito bem aqui que a prefeitura tem que ser a grande... É o maior cliente que o hospital tem aqui, né? Então, qualquer coisa a gente vai, socorre tudo ali. Então, pensem nisso. Eu acho que a gente precisa ter muito mais gente ajudando a Santa Casa, né? E que não só apareçam nesses momentos, como o Hidraldo falou no começo do programa, né? Apareçam nesse momento de crise, de dificuldade, porque aí todo mundo quer tirar uma beirinha política, tirar algum dividendo político ali, né? Mas que sejam partícipes de forma costumeira aí nas conquistas do hospital, tá certo? Obrigado a todos vocês que ficaram conosco. Não pense como nós. O nosso objetivo aqui é fazer com que você reflita sobre esses temas que nós estamos abordando aqui. Tá? A todos nós, uma bela semana.